pode ser considerada a frase da década. Comece, depois melhore, e esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Estamos aqui com o meu mini roteirinho. Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga, a mais um vídeo aqui no canal Gabriel Storniolo. Prazer, sou o Gabriel Storniolo. Tenho 21 anos, fazendo uma marca aí. Vocês vão ter vídeos sobre construindo essa marca, sobre reflexões, mentalidade, sobre pequenas coisas da vida que a gente fazendo a gente consegue melhorar. Estou desenvolvendo também um produto que é o ManyMind, tá aqui na descrição, um planner inteligente do Notion que você consegue organizar a sua rotina muito simples, com muita funcionalidade, que hoje em dia é isso que preza, né? Assim, a simplicidade, não tem nada de coisas mirabolantes. Enfim, comece, depois melhore. O que temos para pensar sobre essa frase? Eu quis trazer esse vídeo porque é uma frase que reflete muito o que acontece na minha vida. E eu acho que pode acontecer na sua também. Eu trouxe aqui algumas ideias e justamente a primeira delas como assim comece depois melhore? E aí eu pensei, muitas ideias a gente tem na nossa cabeça, a gente acaba trazendo muitas projeções do que seria perfeito para determinado projeto, determinada tarefa de nossa vida. Por exemplo, quando eu comecei na criação de marca, na própria criação de conteúdo, em todas as coisas que eu fazia na minha vida, eu pensava muito lá como que seria se eu fizesse da maneira mais perfeita possível. E muitas das vezes eu nem começava a fazer, porque eu achava que não ia ficar bom, não ia ficar do jeito que eu queria, e eu queria atingir a máxima perfeição para que atingisse sim um público maior, uma maior audiência, né? Aí essa frase foi começando a aparecer numa trendezinha, né? Comece, depois melhore. Começou a aparecer o povo lá no comecinho das suas carreiras, das suas trajetórias, e agora onde eles estão. E isso me levou a um pensamento realista, né? Falei, pô, realmente, a gente tem que começar para depois melhorar. Então foi onde eu comecei a virar a chavinha, parar de pensar muito, parar de pensar em muitas ideias e começar a só fazer. Então, o próprio Instagram meu, por exemplo, eu comecei a postar vídeo de ideias que eu tinha e ia soltando. Aí eu pensava, vou melhorando conforme o tempo vai passando, com as tendências aparecendo, comigo me reinventando. Então eu deixei essa ideia de lado da perfeição e comecei a fazer. Não, não significa que isso vai dar resultado. Por isso que a gente tem que pensar lá na frente, ir melhorando com os nossos erros, com os nossos acertos também, pensando o que seria melhor para tal situação e a gente se reinventando e não deixar só no papel, colocar em prática, né? Eu tenho um exemplo que tudo que eu fiz na minha vida é com os meus 15 até os 18 anos, digamos assim, tudo que eu tinha de projeto, eu começava e parava, porque eu me comparava muito. E a comparação também é um grande problema. Só que isso vai ser tema de um próximo vídeo. E pensando no começar depois melhorar, por exemplo, nesse mesmo canal que eu estou soltando esse vídeo, eu criava música. Quem diria, vocês olhando para mim, fazia música. Eu mesmo produzia, mixava, gravava a voz no microfone que eu tenho aqui, não é nesse não. Comprei um microfone assim, de iniciante, semi-profissional, para gravar minhas músicas. Computador caindo aos pedaços, programa pesado. Vocês imaginam. E soltava no Spotify tudo, soltava na. Como fala? Como fala? Naquela plataforma lá que cadastra música. Nossa, foi um surto na minha vida essa, essa fase de criação de música. Tanto é que o povo começava a me chamar pelo nome artístico. Tem uns que chamam até hoje pelo nome artístico. Vou deixar abaixo aqui, não vou falar. Aí eu criei por digamos que 2 anos da minha vida, não lembro certo.
E eu cheguei até a ganhar um dinheirinho com as streams do Spotify. Não era muito, só que por ser quase nada mesmo de plays que minha música tinha, eu achei aquele dinheiro até que legal. E eu parei de fazer. E esses dias eu pensei, ou melhor, esses dias não, quando eu comecei a criar conteúdo novamente, lá em 2023, eu pensei, se eu tivesse continuado com a música, aonde que eu podia estar hoje? Tipo assim, 5 anos depois, onde que eu podia estar hoje? E eu fiquei pensando que aquele dinheiro lá poderia ter, sei lá, escalado de uma forma que eu nunca imaginaria. E fazendo a música, reinventando, estudando certinho, sabe? Soltando como ela devia ter, como o público gostaria de ouvir, e deixando um negócio mais profissional, porque naquela época eu soltava só por soltar. Nossa, só de lembrar dá aquela vergonhazinha alheia. Aí, meu Deus do céu. E hoje em dia, quando eu comecei a criar os vídeos novamente, lá em 2023, como eu disse, eu já coloquei isso na cabeça, que entra no segundo tópico do vídeo que eu quero falar, que é pensar em longo prazo. Então, na minha vida, eu comecei a pensar assim: tudo que eu fazer agora, eu vou pensar lá na frente. Não vou ser fogo de palha, né? Como se dizem, começar depois parar. Vou pensar lá na frente nas possibilidades que determinada ação pode trazer para mim. Foi justamente que eu pensei na criação de vídeo. Comecei criando os vídeos do jeito que tinha, do jeito que dava para ser gravado. Um vlogzinho aqui em casa, mostrando como eu jogava basquete. Aí fui começando a mostrar como eu treinava os meus treinos de basquete, mostrando como faz isso, como faz aquilo. E hoje em dia eu sigo me reinventando. Como o algoritmo, né? Eles falam que pedem para ser e que você quer ser assistido. Pausa para água. Mas enfim, não sei se vocês estão entendendo. Agora tudo hoje que eu faço na minha vida eu penso lá na frente. Porque eu penso, se eu comecei a gravar vídeo faz 2 anos, tá? Tô no segundo ano. Daqui 5 anos, 7 anos gravando vídeo, onde que eu posso estar? Aí eu fico pensando, será que eu vou estar lá nos grandes, na cabeça da grande mídia? Será que eu vou estar junto com os caras que eu acompanho, junto com as referências que eu me admiro? E eu fico pensando nisso, sabe? Não sei se vocês pensam nisso também. E eu acho que essa é a chavinha para você ter a consistência. E aí que entra a frase novamente. Você começar, você pensar no longo prazo e ir melhorando conforme o tempo vai passando, conforme você vai ganhando experiência, vai ganhando, conhecendo novas pessoas, estudando mais sobre o assunto e, consequentemente, chegando onde você quer chegar. Então, meus amigos e minhas amigas, a principal ideia do vídeo acredito que foi passada, de começar e depois melhorar, né? Destrinchando essa frase. E, primeiramente, recapitulando, muitas ideias na sua cabeça, comece a anotar no papelzinho, deixa ela no papel e coloca na prática. Vamos ver o que sai, aí você vê o que pode ser melhorado. Vamos melhorando. Um vídeo, por exemplo, solta o vídeo do jeito que você acha que tá bom, solta, vê a opinião do público. Nos estudos também, começa a fazer o que você acha, só sai do papel e coloca na prática. E, fazendo a propagandinha aqui, ó, NetMind, link na descrição. Deixa suas ideias na mente, coloca no NetMind, você vai ver como vai melhorar. Não é por nada não, mas depois que eu comecei a anotar tudo lá, minha cabeça fez assim, ó, eu, clareza mental. Então, link na descrição. E também recapitulando, pensar em longo prazo. Pensa lá na frente. Começou a fazer uma coisa? Tá com vontade de parar? Tá desanimado? Pensa lá na frente, aonde você pode chegar. E o que tá me mantendo de pé hoje nas coisas que eu tô fazendo é realmente isso. Eu penso lá no futuro e falo, nossa, se eu parar agora eu não vou chegar lá. Então, começar, depois melhorar. E é basicamente isso. Se inscreve aqui no canal. Vamos bater 500 inscritos e compartilha o vídeo com um amigo seu. Comece a fazer as coisas e para. Você mesmo.
Comenta aqui o que você já começou a fazer, parou e se arrependeu, e hoje em dia quer voltar, mas não tem coragem. Comente aqui, meu amigo, minha amiga, e let's go, Natty Company!